Os reflexos que aceitas no espelho da tua mente, no tempo apenas fazem com que a eternidade se aproxime ou se afaste. Frase da seção 10, A Igualdade dos Milagres, do capítulo 14, Ensinando a Favor da Verdade. Assim, iniciamos nosso vídeo de número 124 da série de estudos do livro de texto do 100. E vamos à leitura desta sessão, A Igualdade dos Milagres. Quando nenhuma percepção se interpõe entre Deus e suas criações, ou entre as suas crianças e as delas próprias, o conhecimento da criação não pode deixar de continuar para sempre. Os reflexos que aceitas no espelho da tua mente no tempo apenas fazem com que a eternidade se aproxime ou se afaste. Mas a eternidade em si está além de todo o tempo. Alcança o que está fora do tempo e toca-o com a ajuda do seu reflexo em ti. E te afastarás do tempo e te voltarás para a santidade com tanta certeza quanto o reflexo da santidade chama a todos para que deixem de lado a culpa. Reflete a paz do céu aqui e traze este mundo para o céu, pois o reflexo da verdade atrai todas as pessoas para a verdade. E, na medida em que entram na verdade, deixam para trás todos os reflexos. Aqui tem uma frase que ele diz: reflete a paz do céu aqui e traze este mundo para o céu. E isso é completamente inverso daquilo que sempre estamos esperando, que o céu virá à terra. E ele aqui diz que nós temos que trazer este mundo para o céu. Ou seja, Deus não virá a este mundo, pois para ele este mundo sequer existe. É nós que temos que nos elevar até esse estado de consciência que se chama aqui de céu, que é o paraíso, que nós já mencionamos em outros vídeos, que está dentro da nossa própria mente. E aqui nós vamos entrar em mais detalhes sobre esses reflexos que podem ser refletidos na nossa mente. Vamos continuar. No céu, a realidade é compartilhada, não refletida. O que quer dizer? Lá, ela é a própria realidade. Aqui, ela pode ser refletida na nossa mente. E aqui ele diz: compartilhando seu reflexo aqui, a sua verdade vem a ser a única percepção que o Filho de Deus aceita. Então, no momento em que é compartilhado a verdade, que é esse reflexo na mente, que é o reflexo da luz do Espírito Santo em nossa mente, nós só vamos aceitar essa luz como verdade. E isso se dá através do compartilhamento. Por isso, nós aqui estamos
exercendo essa tarefa de compartilhar os textos deste livro, para que mais pessoas possam estar cientes daquilo que normalmente não é divulgado. E, desta forma, pedimos também que você possa compartilhá-lo, pois assim, isso formará uma egrégora que ajudará a outras pessoas. Nós vamos criar trilhas no campo mental coletivo que poderão ser seguidas por mais pessoas. E assim, a lembrança do seu pai desponta nele, e ele não mais se satisfaz com outra coisa que não seja a própria realidade. Isso seria o resultado do compartilhar. Tu na Terra não tens nenhuma concepção do que seja a ausência de limites, pois o mundo em que pareces viver é um mundo feito de limites. Nesse mundo, não é verdade que possa ocorrer qualquer coisa sem ordem de dificuldades. Aqui tudo é difícil. Tudo exige esforço. O milagre, portanto, tem uma função única e é motivado por um professor único, que traz as leis de um outro mundo para esse. Então, como nós estamos falando, que nós estamos vivendo sobre a lei da flexão. Ele traz uma outra lei, embora que não é nominado, ele traz a lei da fluição do fogo solar. O milagre é a única coisa que podes fazer que transcende essa ordem, ou seja, que transcende essa ordem de dificuldade, sendo baseado não em diferenças, mas na igualdade. Pois na nossa mente nós não concebemos a natureza dos milagres. Aquilo que é natural para, vamos dizer, Deus, para nós é algo impossível, pois a nossa crença limita a realização dos milagres aqui neste âmbito terrestre. Milagres não estão em competição e o número de milagres que podes realizar é ilimitado. Eles podem ser simultâneos e tão numerosos quanto uma legião. Isso não é difícil de compreender, uma vez que tu o concebes como sendo de alguma forma possíveis. O que é mais difícil de aprender é a ausência de ordens de dificuldades, que sela o milagre como algo que não pode deixar de vir de algum outro lugar, não daqui. Do ponto de vista do mundo, isso é impossível. Então, para nós, sempre irá existir essa ordem de dificuldade, que nós achamos que é impossível manifestar neste plano esses milagres. E o maior representante desses milagres é quem ditou esses textos, que é Jesus. E ele concebeu, nos demonstrou a possibilidade desses milagres. E disso nós temos conhecimento. Talvez tenhas estado ciente de que não há competição entre os teus pensamentos, os quais, embora possam entrar em conflito, podem ocorrer juntos
e em grande número. Tu podes estar tão habituado a isso que o fato te causa pouca surpresa. No entanto, estás também habituado a classificar alguns dos teus pensamentos como mais importantes, mais amplos ou melhores, mais sábios ou mais produtivos e valiosos do que outros. Então, nós também selecionamos os nossos próprios pensamentos e aos quais alguns damos importância, a outros não. E aí está a questão desta ordem de dificuldade que nós mesmos criamos em nossa mente. Isso é verdadeiro no que diz a respeito aos pensamentos que atravessam a mente daqueles que pensam que vivem à parte. Pois alguns são reflexos do céu, enquanto outros são motivados pelo ego, que apenas parece pensar. Que apenas parece pensar. O ego parece que pensa, segundo o que está escrito aqui. O resultado disso é uma trama, um padrão mutável que nunca descansa e nunca fica parado. E isso, qualquer um pode constatar isso. Que a nossa mente não para nunca. Mais interessante, a gente não consegue constatar quais são, neste caso, os pensamentos do céu, ou seja, os pensamentos inspirados pelo Espírito Santo. Continuando, ele diz aqui, esses pensamentos movem-se sem cessar através do espelho da tua mente. E os reflexos do céu não duram senão por um momento e logo se turvam à medida que a escuridão os apaga. Onde houve luz, a escuridão em um instante a remove, e os padrões alternados de luz e de escuridão varrem de forma constante a tua mente. E aqui nós costumamos a mencionar que nossa mente é igual a um vagalume que acende e apaga constantemente. Mas numa rapidez frenética. A pouca sanidade que ainda permanece é mantida por um sentido de ordem que tu estabeleces. Entretanto, o próprio fato de poderes fazer isso e trazer alguma ordem ao caos te mostra que não és um ego e que tem que haver mais do que um ego em ti. Pois o ego é caos, e se tudo em ti fosse o ego, absolutamente nenhuma ordem seria possível. Entretanto, embora a ordem que se impõe à tua mente limite o ego, ela também te limita. Ordenar, ou seja, ordenar os pensamentos, ordenar a mente, é julgar e organizar através do julgamento. Portanto, essa não é a tua função, mas a do Espírito Santo. Então aqui ele já começa a dizer que nós não temos essa função de ordenar a nossa mente. E vamos ver isso no parágrafo seguinte. E aqui ele está reafirmando aquilo que é de nosso conhecimento, que é esse caos da nossa mente. Que nós ainda, de uma certa forma, conseguimos manter uma determinada ordem. E que
se não tivesse essa outra parte que mantenha essa ordem, nós viveríamos totalmente um caos, pois o ego é um caos. Aí ele continua: vai te parecer difícil aprender que não tens nenhuma base para ordenar os teus pensamentos. Isso daqui é uma chave muito importante. Pois passamos tempos e mais tempos tentando controlar a nossa mente. Achamos que temos esse poder de vigiar os pensamentos. Até certo ponto, sim. Mas aqui que está a chave que nós estamos colocando. A questão não é somente vigiar os pensamentos. É entregar a sua mente ao Espírito Santo para que ele possa exercer esse trabalho. Vamos colocar desta forma. A mente, no nível da mente, não consegue se autocontrolar. Só através da luz do Espírito incidindo sobre ela que haverá essa possibilidade. Por que haverá essa possibilidade? Pois ela apaga a escuridão da nossa mente. Ou seja, começa a desfazer as crenças que nós temos na separação, na crença deste mundo e inúmeras outras que eu não vou ficar citando aqui. E descendo um pouco mais, o emocional pelo emocional não consegue se autocontrolar, a não ser que tenha uma mente controlada pelo espírito. Então, como consequência da incidência da luz do espírito na mente, haverá paz na mente e apazigua também as suas emoções. Quando nós estamos separados, desligados, achando que damos conta, por nossa conta, que podemos exercer esse controle, eu comparo isso como se pudesse um carro sair automaticamente, sem rumo, sem direção. É algo impossível. Ele precisa ter alguém ali que vai ligar, que vai pilotar. E nós desconsideramos este comando real. O Espírito Santo ensina essa lição, dando-te brilhantes exemplos de milagres para mostrar-te que a tua maneira de ordenar está errada, mas que uma maneira melhor te é oferecida. O milagre oferece exatamente a mesma resposta a todo pedido de ajuda. Ele não julga o pedido, meramente reconhece o que ele é e responde de acordo. Ele não considera que o chamado é o mais alto, ou o maior, ou o mais importante. Tu, que ainda estás preso ao julgamento, podes ficar imaginando como podes ser solicitado a fazer algo que requer
que não tenhas qualquer julgamento próprio? A resposta é muito simples. O poder de Deus, não o teu, engendra milagres. O milagre em si mesmo é apenas a testemunha. Então, se existir qualquer pedido a ser feito, e que seja real, peça ajuda ao Espírito Santo que ordene a tua mente. E verás o milagre acontecer. O milagre em si mesmo é apenas a testemunha de que tens o poder de Deus em ti. Essa é a razão pela qual o milagre abençoa igualmente a todos que os compartilham. E é também por isso que todos o compartilham. O poder de Deus é ilimitado. E sendo sempre máximo, oferece tudo a qualquer, chamado de qualquer pessoa. Não há nenhuma ordem de dificuldade aqui. Há um pedido de ajuda, se dá ajuda. Confirmando aquilo que nós estávamos mencionando. Peça ajuda e terá ajuda. A dificuldade nossa consiste que nós sequer sabemos da existência do Espírito, pois, vivendo a noção da separação, sequer dentro deste nível de consciência individual, não consideramos a existência daquilo que pode nos ajudar a se desidentificar com essa imagem isolada que nós temos de nós mesmos, dentro da qual sofremos este isolamento, essa ignorância e essa escuridão. O único julgamento envolvido é a divisão única do Espírito Santo em duas categorias. Uma de amor e a outra o pedido de amor. Não podes fazer essa divisão com segurança, pois estás por demais confuso para reconhecer o amor ou para acreditar que tudo mais não é senão um pedido de amor. Estás por demais preso à forma e não ao conteúdo. O que consideras conteúdo não é absolutamente conteúdo, é meramente forma e nada mais, pois não respondes ao que o irmão realmente te oferece, mas só à percepção particular do seu oferecimento pela qual o ego o julga. Então aqui, numa parte, ele diz o seguinte: não podes fazer essa divisão com segurança, que é a divisão que uma de amor e outra o pedido de amor. Ele chega a mencionar sobre essa condição que tudo é um pedido de amor.
E ele chega a citar que quando estamos sendo atacados, aquele que nos ataca está implorando amor. Veja, nós podemos conceber que quando estamos sendo atacados e aquele que nos ataca está suplicando amor, o ego é incapaz de compreender o conteúdo e não se preocupa absolutamente com ele. Ele preocupa com a forma, com as aparências, não com o conteúdo. Por isso, ele nunca vai compreender que um ataque é um pedido de amor. Para o ego, se a forma é aceitável, o conteúdo também tem que ser. De outro modo, ele atacará a forma. Se acreditas que compreendes alguma coisa a respeito da dinâmica, e aqui está entre aspas, do ego, permita-me assegurar-te que nada compreendes. Em outras palavras, o ego não compreende nada. Ou seja, nós não compreendemos nada. Mas isso é real. Nós entendemos de ilusões e delas nos alimentamos através de nossas crenças. Pois, por ti mesmo, não poderias compreendê-la. O estudo do ego não é o estudo da mente. Isso é importante. O estudo do ego não é o estudo da mente. De fato, o ego gosta de se estudar e aprova inteiramente as iniciativas de estudante que querem analisá-lo, assim aprovando a sua importância. Veja aí o quanto tempo nós perdemos em análise do ego, daquilo que não tem nenhuma importância e não sabe de nada. Nós estamos debruçados em cima de ilusões, perdendo o nosso tempo em analisá-las. E ele gosta disso, pois isso o torna real, pela nossa atenção que o damos. No entanto, eles, os estudantes, apenas estudam a forma, sem conteúdo significativo, pois o seu professor é sem sentido, embora tenha o cuidado de esconder esse fato por trás de palavras que impressionam. Isso geralmente é o erudito que acha que sabe, mas as quais falta qualquer sentido consistente quando são postas juntas. Isso é característico do julgamento do ego. Separadamente, eles parecem manter-se, mas ponha-os juntos e o sistema de pensamento que surge desta união é incoerente e completamente caótico, pois a forma não é suficiente para o significado e a falta de conteúdo subjacente faz com que um sistema coeso seja impossível. Assim, a separação permanece sendo a condição escolhida pelo ego, pois ninguém sozinho pode julgar o ego verdadeiramente. No entanto, quando dois ou mais se reúnem para buscar a verdade, o ego já não é mais capaz de defender a sua falta de conteúdo. O fato da união lhe diz que ele não é verdadeiro. E aqui se estabelece algo muito interessante.
que a união nossa vem a desfazer o ego. Por que essa união vem a desfazer o ego? Porque o ego é separatista. Então, quando há uma união na mente entre mais pessoas, aí o ego não pode estar. Por isso que é dito, quando estiveres reunido, aí eu estarei. A verdade não é formada, não é vista por uma só pessoa, e sim pela união de diversas pessoas e pelo seu compartilhar. E aqui nós podemos ressaltar o seguinte: sem que seja criada qualquer seita, qualquer organização, pois aí está não a realidade, que é totalmente abrangente, que é espiritual, e não algo que venha a reafirmar a ilusão desse mundo. Entende essa diferença? É impossível lembrar-te de Deus em segredo e sozinho, pois lembrar-te de Deus significa que não estás sozinho e estás disposto a lembrar-te disso. Não tomes nenhum pensamento para ti mesmo, pois nenhum pensamento que tenhas é para ti mesmo. Se queres te lembrar do teu Pai, deixa que o Espírito Santo ordene os teus pensamentos e dá apenas a resposta com a qual ele te responde. Todas as pessoas buscam amor como tu o fazes, mas ninguém o conhece, a menos que se una a ti nessa busca. Se empreendes juntos a busca, vós levais convosco uma luz tão poderosa que dá significado ao que vedes. A jornada solitária falha porque exclui aquilo que quer achar. Então, por isso que nós temos esse objetivo, essa intenção de estar compartilhando para que mais seres possam estar na busca deste amor. E quando eu digo nessa busca, é para encontrar, não é a busca feita pelo ego. É exatamente esquecer o ego para ver aquilo que você já é, que é amor. Então, aí cessa a busca, pois não tem que buscar nada fora. E aí está algo muito interessante. Por que o seu irmão? Pois enquanto não o reconheceres como sendo um ser amoroso, um ser que tem os mesmos atributos de Cristo, este amor não pode ser compartilhado, pois aquilo que reconhece no outro é que verá em si mesmo. Então essa é a nossa união.
Por isso está longe das organizações que nós conhecemos. Elas estão dentro da forma e não dentro do conteúdo. Elas ainda estão adorando, glorificando, dando realidade ao ego. E aqui nós buscamos o amor em nós mesmos, vendo no outro e aceitando como ele realmente é, não como aparência daquilo que nós o julgamos que ele possa ser. Esse possa ser já foi desfeito em nós, que é o ego te apontando para algo que não existe como realidade. Assim como Deus se comunica com o Espírito Santo em ti, também o Espírito Santo traduza as comunicações dele através de ti, de forma que possas compreendê-la. Deus não tem comunicações secretas, pois tudo o que é dele é perfeitamente aberto e livre, acessível a todos, sendo para todos. Nós podemos acreditar nisso? Claro que não. Nós julgamos separado dele e não queremos nem que ele seja mencionado. Ele, para nós, é uma crença inacreditável. E aquele que fala de Deus é como se ele estivesse falando de algo pueril, inexistente. Nada vive em segredo, e o que queres esconder do Espírito Santo é nada. Qualquer interpretação que queres dar a um irmão não tem sentido, o que acabamos de mencionar. Deixa que o Espírito Santo mostre-o a ti e ensine a ambos o seu amor e o seu pedido de amor. Nem a sua mente nem a tua contém mais do que essas duas ordens de pensamento. Então, quando nós realmente pedirmos pelo amor verdadeiro e podermos interpretar, vamos colocar dessa forma, ainda nessa condição que nos encontramos, que tudo é um pedido de amor, igual nós estamos querendo conhecer, viver este amor, e que todos estão dentro desta condição, dentro dessa consciência amorosa, aí está a condição que aceitamos a luz do Espírito, pois ele é somente amor. E nada que difere disso é real. O milagre é reconhecimento de que isso é verdadeiro. Onde há amor, o teu irmão tem que dá-lo a ti, devido ao que é o amor. Mas onde há um pedido de amor, tu tens que dá-lo, devido ao que és. Então, como nós falamos, quando descobrimos nossa verdadeira identidade, que é amor, nós poderemos doá-lo a quem o pede, fazendo com que ele veja que ele também é esse amor. Aí está o serviço que podemos prestar a nós mesmos e aos nossos irmãos. Anteriormente, eu disse que esse curso iria te ensinar como lembrar-te do que és.
restaurando a tua identidade em ti. Nós já aprendemos que essa identidade é compartilhada. O milagre vem a ser o meio de compartilhá-la, suprindo a tua identidade onde quer que ela não seja reconhecida. Tu a reconhecerás. E o próprio Deus, cuja vontade é estar com teu filho para sempre, abençoará cada reconhecimento de seu filho com todo o amor que ele tem por ele. E o poder de todo seu amor não estará ausente de qualquer milagre que ofereças ao filho. Como então pode haver qualquer ordem de dificuldades entre eles? Onde há Deus, não existe dificuldades. E no ego, só veremos dificuldades. Essa é a forma de sua sobrevivência. E aqui encerramos esta sessão. Então, nessa sessão, em que seu título é A Igualdade dos Milagres, o que ele quer dizer? Que para Deus não existe nenhuma ordem de dificuldade de milagres. Não existe diferença entre eles, entre algo que seja grandioso ou pequeno. É o estado natural que podemos viver naquilo que ele denomina de céu ou paraíso. Nós pensamos que este paraíso, que esse céu, é algo que nós vamos alcançar, que esteja fora de nós. Mas não é bem assim. Isso é algo que estabelece em nossa mente. O paraíso está na nossa mente. Quando ela aceita a realidade do Espírito nela, da luz do Espírito nela, ela se apazigua. Essa confusão que ele coloca aqui, que ora você tem um pensamento real e ora o pensamento do ego, e que essa luz é logo substituída pela escuridão total. Aqui ele diz que no paraíso não existe essa possibilidade dentro da mente. Ela já saiu de sua dualidade. E a forma de nós estarmos eliminando essa dualidade na mente é compartilhando esses textos. Como ele diz aqui, que essa escuridão, o ego vai sendo esquecido. Você não vai dar mais importância para suas crenças, para seu domínio, pois você já sabe como ele funciona, você já sabe que ele não é real. Embora ele seja totalmente existente dentro da sua mente, por isso que vira um inferno. Ele vai se querer valer o tempo todo da sua insanidade.
E tudo aquilo que não é verdadeiro, ele tem que se autoafirmar o tempo todo. E é assim que nós lidamos realidade, num nível ainda bastante inconsciente. Até que a própria mente, indo contra ela mesma, vê a insanidade que ela propaga dentro dela mesma, que sempre resulta em sofrimento, dor, castigo, punição, que é esse mundo. E ela começa a não dar mais validade a si própria e faz uma reversão. O que é essa reversão? Tira a atenção daquilo que ela criou, por isso que eu disse que ela pode ir contra ela mesma, para dar atenção ao espírito. E esse mundo, o ego, começa a deixar de ter importância. Pois ela está atenta à luz do Espírito. Ela pediu essa ajuda. Ela não mais cerceia este processo. Ela o aceita. E aí está a sua bem-aventurança. Aí está a sua paz. Pois ela não se preocupa mais com as aparências, e sim com o que é real, com o conteúdo. E, portanto, começa a deixar de sofrer. A todos que me escutaram até o presente instante, minha real gratidão. Até um próximo vídeo que estaremos entrando na sessão 11, o teste da verdade. Até lá.